Olá novamente, estamos de volta após um breve intervalo e continuamos aqui com a nossa entrevista com o Dr. Clóvis Brasil Pereira, que nos fala hoje um pouco sobre o novo Código de Processo Civil. A minha colega, a doutora Tatiana, tem aqui um questionamento e depois eu tenho mais um. Então, Tatiana, eu vou passar para você. Eu, na verdade, já tenho muitos questionamentos ainda a respeito desse código. Eu também tenho. Quanto mais eu leio esse código, mais dúvidas eu tenho. Eu também tenho. Né? E eu começo a achar, falar assim, faltou inciso, sobrou inciso e aí vamos embora. Mas o Dr. Clóvis, no primeiro bloco, estava falando para a gente a respeito do regime democrático. E aí, quando eu falo em regime democrático, eu penso logo assim, separação de poderes. E muito tem se falado, né, principalmente quando a gente lê essa questão do artigo 985, porque ele traz dois incisos, um falando assim, dos processos que tramitam e um outro para os casos futuros. Eu questiono o Dr. Clóvis em dois momentos aqui nesse artigo. Não seria o caso, né, de ter colocado nessa premissa do artigo 985 uma tese jurídica falando dos processos passados? Como que vai legislar os processos que estão em andamento? Né? E uma outra questão, né? Falamos muito também que todas essas decisões, esses julgados, esses incidentes que estão no processo, eles vão criar o quê? Como forma de precedentes. Né? Precedente e jurisprudência vão acabar sendo a mesma coisa ou não? A pergunta é um pouquinho complexa e é muito oportuna. Primeiro, em lei processual, entrou a lei e vai vigorar pela lei nova. Não tem jeito, certo? Só aqueles atos que começaram pela lei anterior que vão ser completados por ela. É o princípio da concentração dos atos processuais. O resto vai entrar um novo código para... Porque, veja bem, é procedimento, é regra procedimental. Então, daqui para frente vai ser desse jeito. Muito bem. Aí você perguntou a questão dos precedentes. Precedentes vêm com toda a força no novo Código de Processo Civil. E precedente cheira muito a súmula. E cheira, inclusive, a súmula vinculante. E esses precedentes têm tanta força que o juiz, logo na primeira instância, quando ele recebe o processo, ele já pode extinguir uma ação se o pedido do autor contrariar precedentes e súmulas do STF e do STJ. Então, eu sempre brinco de que o juiz está autorizado a uma súmula vinculante de cabeça para baixo. Quer dizer, o juiz, na primeira instância, já está autorizado a inibir a pretensão do autor sem, ao menos, colocá-la em discussão e sem, ao menos, citar o réu. Mas, doutor Clóvis, isso não passaria, então, a ser já uma questão interpretativa, né, dos casos que já estão sendo julgados? Então, quer dizer, isso já existe no código anterior, né? Não teria que vir esses dispositivos de uma outra forma, principalmente com relação às ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias, ou então as próprias ADPFs? Não teria que vir agora como uma outra forma esse controle para fazer esses precedentes? Na verdade, o legislador está preocupado em combater a morosidade da justiça. Quando eles colocam esses precedentes com essa força toda, o que eles estão querendo dizer? Se o STF e o STJ, que são os tribunais superiores, que interpretam a legislação, o STJ, e que interpretam a Constituição, o STF, já se pronunciaram e já decidiram determinadas questões, não cabe mais discuti-las, a não ser que haja mudança da Constituição, mudança da legislação ou mudança do próprio órgão julgador. Porque muitas vezes nós vemos súmulas revogadas. Se mudar a composição do STF, o entendimento do STF pode mudar com o tempo. Se mudar a composição das turmas do STJ, pode mudar o entendimento sobre determinado assunto. Mas há um engessamento, né? O juiz da primeira instância, ele praticamente passa a ser meio que um robozinho,
né? Nada desrespeitoso ao juiz, mas a função a que ele foi delegado. Eu acho que, na verdade, né? ele acaba assumindo um papel de legislador, né? E, nesse caso, ele acaba sendo tendencioso de uma forma até cognitiva, no sentido de que, se ao legislativo é quem cabe criar as leis, não é o judiciário que passa a criar essas leis até então? A partir desse momento, não, mas aí, com esses precedentes... Essa interpretação é que vai ficar muito engessada, como o Clóvis colocou. Quer dizer, não dá margem a que você tenha uma outra ótica, uma outra visão daquilo. A partir do momento em que foi pacificado um entendimento, aquele entendimento prevalece para todos. E não necessariamente essa foi a intenção do legislador. Só que você não vai poder sequer discutir. Perde-se, então, a independência dos juízes dos juízes de primeira instância. Eu vou um pouco mais adiante. Eu acredito que fere, inclusive, na colocação anterior do Dr. Clóvis, o direito de ação. Então, quer dizer, você tem a possibilidade de buscar no judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito, só que essa busca está relativizada, desde que não contrarie o entendimento de A, B ou C. Quer dizer, ao meu ver... Antes a gente faria da legislação, mas agora a gente fala desde que não contrarie o entendimento de um juiz superior, de um tribunal superior. É lógico que os precedentes são matérias já julgadas e pacificadas nos tribunais superiores. Quem defende a aplicação disso tem um argumento que também é um argumento forte. Nós vivemos num país amplo, extenso, né? O Código de Processo se aplica a todo o país e, dando a liberdade ao juiz de interpretar a lei de forma diferente, nós estamos dando um tipo de resultado para uma parte da população e um outro tipo de resultado para outra parte da população, quando todos formamos uma federação. Então, e aí o jurisdicionado mais pobre é que termina levando a desvantagem. Porque o jurisdicionado mais pobre, normalmente, ele vai no máximo até o tribunal estadual, né? E o jurisdicionado mais rico, ele pode contratar advogados mais especializados e, consequentemente, mais caros, e ele vai às últimas consequências ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ. Então, existe argumento para os dois lados. Eu acho que aí nós temos que esperar o código entrar em vigor e ver os primeiros resultados. Mas que há um engessamento, há. E nesse engessamento, então, quer dizer, com essa questão do precedente, então, quer dizer, a gente tira do juiz o poder de analisar qualquer situação no processo que venha firmar essa decisão. Porque se aparece, quer dizer, eu não vou ter a discussão, quer dizer, não, mas eu já tenho pacificado, que foi a palavra que o senhor utilizou, já é pacificado no Tribunal Superior. Esse é o meu medo, até para quem não tem essa condição de buscar esses advogados que a gente está colocando, e aí eu não digo mais nem que é questão dos melhores advogados do país, aquele que está se atualizando, buscando e se dedicando ao estudo de uma causa e de uma lide, né? Mas eu acho que todos vão acabar sofrendo essa consequência desse novo código. O incidente de recursos repetitivos também, que tem muita força no novo código, também vamos supor, eu tenho 1000 recursos tratando de uma matéria. O que os tribunais vão fazer? Vão eleger um e os outros 999 vão ficar contidos aguardando o julgamento daquele escolhido. Dependendo do resultado dele, automaticamente vai se estender aos demais. Se for provido o recurso, todos os 1000 serão providos. Eu estou falando 1000, mas isso pode ser 2000, pode ser 3000, pode ser 5000. De vez em quando a gente fica abismado, né? Acompanhando a mídia, aí fala assim, o STJ hoje julgou 3000 agravos de instrumento. Aí a gente fala, puxa vida, esse pessoal está trabalhando demais. Não, mas eles julgaram todo mundo só que aquele e ali estendeu para todos os demais. Né? Exato. E aí é a única forma que tem. E aí eu acho que não tem como dizer que não, de acabar com esse passivo de 105 milhões de processos. Agora, isso é justo? Não. Aí é uma questão, mas aí é outra questão de meditação. O que vai ser pacificado. Né? Porque se for pacificado dentro de uma ótica até meio que utópica, talvez, de justiça, aí eu vou conseguir atribuir justiça. Agora, dependendo daquilo que for pacificado, eu posso lesar direitos. Lógico. Né? Lógico. Na minha opinião. Não, nós tivemos num programa anterior
o doutor Fábio Cáceres, se não me engano, falando de juros abusivos. Sim. Na hora que se firmar um entendimento de que o juro tal não é abusivo, o que vai acontecer? O jurisdicional não vai poder mais trazer essa matéria para a primeira instância. Porque se está pacificado no STJ ou no STO, no STF, que os bancos podem cobrar juros de acordo com o mercado, e juros qualquer ação... essa composição... E o poder econômico aí fala bem alto. E qualquer ação revisional de contrato que o João entrar contra o banco tal, o juiz vai dizer, em face de decisão pacificada no STF, né, através do incidente e o STF tal... está bem tendencioso nesse sentido de acarretar, de acolher. Simplesmente vai ocorrer o quê? O juiz vai extinguir liminarmente o processo, conforme é autorizado pelo novo Código de Processo Civil. Nessa lógica que eu coloco, o direito de ação está sendo lesado. Exatamente. Deixa eu fazer uma outra colocação para você, Clóvis. Nós falamos bastante aqui de morosidade, de recursos, enfim. Especificamente no que diz respeito à minha área de atuação, que é a área da família, principalmente, que você sabe, nós tivemos uma grande inovação no Código de Processo Civil, quer dizer, inovação no sentido da legislação, mas não no sentido do comportamento, que é a busca sempre, né, pela conciliação, pela mediação, pelo acordo, no sentido de extinguir o problema de uma maneira menos dolorosa. Né? Eu, em oportunidades anteriores, já fiz essa colocação, que é uma questão cultural e que nós não temos muito enraizado isso. Nós temos a cultura sempre do litígio, quer dizer, eu quero ganhar o processo a qualquer custo, não importa que... Eu quero dar a última palavra. E não importa que esse sucesso na minha demanda seja contra direito, às vezes, de uma criança, às vezes de uma esposa, às vezes de um marido, enfim, essa cultura do litígio. Queria que você colocasse para a gente essa nova sistemática, principalmente da questão da família. Bom, de fato, professora Rosana, a mediação e a conciliação tem muita ênfase no novo Código de Processo Civil. Sinceramente, já deram uma bagunçada com isso aí. Porque era a grande vitrine, né, do novo Código, e logo depois que o Código foi sancionado, já tem uma nova lei alterando a questão da mediação. Antes do Código entrar em vigor, já alteraram a tal lei, a tal mediação. Bom, mas o que significa isso? Primeiro, vamos tentar uma conciliação. O processo civil, de uma forma geral, vai passar por uma mediação, se tratar de direitos disponíveis, não versar sobre direito de incapazes e as partes tiverem interesse em fazê-la. Muito bem. Na família, isso é dado muito mais ênfase, ao ponto de dizer, primeiro, vai começar com uma mediação. Poderão ser feitas tantas quantas mediações forem necessárias. Então, se numa primeira mediação, numa primeira conciliação, ficar dúvida, não fechar um acordo, mas se vislumbrar que existe a possibilidade de, o conciliador poderá marcar uma nova... Vai conduzindo essa mudança de... Exatamente, tá? E lógico que isso vai exigir o quê? Para que tenha resultado. Primeiro, conciliadores ou mediadores preparados. Né? Não é aquele mediador conciliador que chega numa audiência e fala, doutores, tem acordo? Não tem? Então, encerra como normalmente hoje ocorre. Então, vai ter que ter uma conversa, vai ter, há necessidade do auxílio de um profissional que não seja da área do direito, um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, né? Enfim. A lei é boa. Acho que resolver um conflito familiar sem litígio é muito bom. É muito bom. É bom para os envolvidos e para aqueles que sofrem as consequências dessa decisão, que são os filhos, né, e a família como um todo. O legislador foi tão, eu sempre tenho dito, tão ingênuo, né? Eu sei que o nosso tempo está curto, mas eu só vou tentar
colocar isso. Que o legislador colocou o seguinte: o réu, quando for citado, ele não vai nem receber a inicial do autor. Me parece que é uma ingenuidade pura. Quem é que vai receber uma citação num processo, vai ser chamado para uma audiência, sem saber do que se trata, né? Qual é o advogado que vai acompanhar, ele tem que ser acompanhado de um advogado, vai acompanhar um cliente no fórum, e aí a gente vai perguntar para o cliente: e aí, do que se trata? Eu não sei, doutor, e nem quero saber. Vamos lá para ver o que é. Lógico que é um. Mas a lei ela coloca, ela dá o acesso a qualquer momento, né? Sim. E quando ele for acompanhado do advogado, o advogado vai sanar, por exemplo, questões como o valor da causa nos alimentos. É comum que o alimentante, mas quando nesse recebe momento a da conciliação, citação. não é para isso. Não, tudo Esse bem, momento mas da quando ele mediação recebe, acordo. quando ele recebe a petição, ele em mãos, que ele vê lá 12 mil reais, muitos têm a ideia de que a esposa está cobrando 12 mil, e na verdade é uma questão processual. Então, esse conflito, né, esse choque, porque isso vai causar um problema na família antes até da conciliação. E é interessante, para a gente finalizar isso que o senhor está colocando, porque, assim, quando nós temos um conflito entre autores e réus, que não tem vínculo de parentesco, uma vez conciliados ou não, talvez nunca mais se encontrem. Agora, quando o conflito é familiar, sucesso ou insucesso, eles voltam para a mesma casa, eles se reúnem nos velórios, casamentos, aniversários e batizados. Então, quanto melhor essa conciliação, melhor vai ser o resultado, né? Sem dúvida. Doutor Clóvis, nós agradecemos bastante essa sua entrevista, essas suas colocações a respeito do Código de Processo Civil. Nós sabemos, né, e colocamos para o telespectador que, infelizmente, não é possível falar do Código de Processo Civil num curto espaço de tempo, né? Doutor Clóvis, como disse, vem ministrando palestras, né, por toda São Paulo, pelo site Proleges mesmo, temos várias informações, e é importante, né, o profissional do direito, tem, inclusive, nosso colega palestras advogado, no próprio site que o telespectador pode acessar e assistir. Então, o nosso colega advogado, o nosso futuro colega já estagiário e a população em geral, né, acessar esses meios para se inteirar um pouco mais, porque temos aí o tempo está acabando para a entrada em vigor, né, do Código de Processo Civil. Bom, só reforçar os nossos contatos, direitos e deveres.tvdestaque@proleges.com.br. Relembrar o nosso telespectador que esse programa ele vai ser reprisado às 7h30 da manhã na terça-feira. E você acessa também pelo www.d11.com.br, além do site Proleges. Você, buscando no site proleges.com.br, clicando em TV Proleges, você vai ter acesso a todas essas entrevistas que o nosso programa tem conduzido, ok? Doutora Tatiana, para suas colocações, que o nosso tempo já acabou, o Fábio já está brigando com a gente ali, né? Só para o Fábio não, né, fazer nenhuma lide com a gente e a gente ter que já cair no novo Código de Processo Civil, dúvidas com o doutor Clóvis, você pode mandar para direitos e deveres.tvdestaque@proleges.com.br. Doutor Clóvis, muito obrigada. Doutora Rosana, um enorme prazer. Obrigada. Né? Compartilhar a mesa com os colegas é até covardia, né? E então eu creio que foi um programa até muito especial. Doutor Clóvis, doutora Rosana, telespectador. Obrigado, telespectador, e até uma próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigada.